Pessoal, se a gente pensar na história do planeta como um relógio, os humanos apareceram só alguns segundos atrás. Ou seja, nós somos bem recentes. No começo, vivíamos apenas na África e ficamos por lá por muito tempo. Só cerca de 70 mil anos atrás que começamos a nos espalhar pelo mundo. Nessa época, nossos ancestrais conviviam com vários animais que hoje não existem mais. Mas não eram aqueles bichos famosos da Era do Gelo, como tigres dentes de sabre, mamutes. Não, esses viviam em outros lugares. Na África, os animais extintos eram bem mais parecidos com o que temos hoje, só que com algumas diferenças estranhas como versões alternativas deles. Para começar, vamos falar do Paleoloxodon. Ele era um tipo de elefante extinto com ossos protuberantes na cabeça. De longe parecia um elefante comum, mas de perto dava para ver que era desproporcional. Alguns chegavam a mais de 4 metros de altura nos ombros e 15 toneladas, muito maiores que qualquer elefante atual. Suas presas eram enormes, quase do tamanho do corpo de outros elefantes, mais retas e próximas ao chão, podendo até ser usada como pás. Esses gigantes tinham músculos reforçados na cabeça, tornando suas presas ainda mais letais. Mesmo assim, acredita-se que humanos antigos tenham tentado caçá-los, já que outras espécies de hominídeos na Eurásia já caçavam elefantes parecidos, mas por serem os maiores animais do continente, caçá-los devia ser raríssimo e muito arriscado. Além do elefante gigante, existiam outros animais enormes, porém menores e teoricamente mais fáceis de se caçar. Só que menor não quer dizer mais simples. Um bom exemplo é o búfalo gigante, o Sincerus antiquus. Será que ele era sincero mesmo? Ele era o maior bovino que já existiu na África, com quase 3 metros de comprimento e quase 2 de altura, e mais de 2 toneladas de puro músculo, pessoal, sem contar a pele grossa como a de um rinoceronte que ele tinha. Suas duas hastes eram absurdamente longas, chegando a 3 metros de ponta a ponta, maiores que as de muitos dinossauros com chifres. Por viver em bandos enormes e precisar comer muito, acabavam transformando o ambiente por onde passavam, abrindo grandes trilhas. Isso até facilitava encontrá-los, mas caçá-los era outra história. Eles eram brutos, rápidos, porque eles corriam até 56 km por hora. E claro, usavam seus chifres para bagaçar qualquer um que tentasse alguma coisa contra eles. Sabemos disso porque esses bichos apareciam com frequência em pinturas rupestres, geralmente retratados brigando entre si, o que mostra que eram temperamentais e violentos. Ainda assim, humanos antigos se arriscaram a caçá-los, apesar de o confronto ser quase suicida. Muita gente pensa que a evolução humana foi uma escadinha, um tempo depois do outro, até chegar em nós, mas na real, várias espécies do gênero Homo conviveram ao mesmo tempo. Há uns 300 mil anos atrás, existiam pelo menos 4 espécies de humanos diferentes vivendo na África juntos. A primeira delas é os Homo naledi. Eu falei deles no último vídeo aqui do canal, um dos últimos. O mais estranho do grupo, ele era pequeno, com um cérebro bem menor, o corpo feito para subir em árvores, comia coisas duras do chão, tinham dentes desgastados e não deixou sinais claros de tecnologia. Eles pareciam mais primitivos e provavelmente eram vistos como bem diferentes de nós. Também tínhamos o Homo heidelbergensis, bem mais parecido com a gente. Altura e cérebros similares, mas um corpo mais forte e também mais robusto. Ele sabia usar o fogo, ferramentas, construir coisas simples, caçar em grupo e até poderiam ter tido uma forma inicial de linguagem. Isso dava a eles vantagem em trabalho em equipe, com certeza. E também tínhamos o Homo rhodesiensis, muito parecido com os outros que eu falei agora, a ponto de alguns cientistas acharem que eles eram praticamente a mesma espécie. Também inteligentes e organizados. Alguns até acreditavam que eles podiam ter sido ancestrais diretos do Homo sapiens, embora isso ainda seja discutido. Ou seja, nossos ancestrais modernos chegaram num cenário onde já existiam primos humanos, vivendo e competindo por espaço, comida e poder. Alguns eram bem diferentes, outros tão próximos que talvez tenham até se misturado geneticamente com a gente. Isso explicaria porque nós seres humanos em diferentes partes do mundo somos tão diferentes e temos tantas características distintas. Também tínhamos uma criatura muito diferente que eu falei também nos últimos vídeos do canal, o Dinopithecus. Ele era tipo um babuíno mais assustador que já existiu. O nome dele significa literalmente macaco terrível, porque ele era. O tamanho dele, ele era maior que o homem comum. Alguns chegavam a quase 80 quilos e a força desse cara vinha do seu corpo musculoso, crânio enorme, com presas 20% maiores que a dos babuínos atuais. Eles viveram na África do Sul e na Etiópia, andando pelo chão como babuínos, o que aumentava a chance de encontros com humanos se existissem ao mesmo tempo. A alimentação deles era diferente dos babuínos normais. Não comia tanto capim ou comida de savana, gostava mais de frutas e até de carne. Ele era um comedor oportunista. Lá ele. Pelo tamanho e pelos dentes, alguns cientistas achavam que ele sim poderia caçar espécies de humanos menores. Mas por sorte nossa, como éramos maiores, organizados e com tecnologia, provavelmente estávamos fora da lista de presas dele. Mas se o Homo sapiens realmente conviveu com esse bicho, devia ser bizarro ver um babuíno bombado vagando pela savana. Seria uma loucura total. E esse bicho com certeza
era bem mortal. E também tínhamos um bicho chamado de Gnu Dinossauro. O nome dele é bem difícil, então vou deixar aí na tela. Por fora, ele só parecia um antílope estranho, mas o diferencial dele estava no som. Ele tinha uma estrutura no crânio parecida com os dos hadrossauros, que funcionava como uma trombeta. Isso permitia que o animal fizesse sons bem graves, até em infrassom, na frequência que o ouvido humano não consegue captar. Eles vinham em bandos e usavam esses sons para se comunicar à distância. E tem um detalhe curioso, pessoal. Já acharam fósseis desse animal no Quênia, com marcas de cortes feitos por ferramentas humanas, ou seja, os nossos ancestrais caçaram e comeram esse bicho, talvez até ajudando na sua extinção. Depois vem outro animal, o Metriococheiros, basicamente um javali versão monstro. Ele parecia muito com um javali moderno, mas era do tamanho de um cavalo em peso, podendo chegar a mais de meia tonelada. Fora isso, tinha 4 presas gigantes e afiadas, porém retas e longas, que nem as de hoje, o que o deixava ainda mais perigoso e agressivo. Esse bichão viveu espalhado por boa parte do continente africano e com certeza viveu com humanos. Além dos javalis gigantes, também existiam rinocerontes, zebras e girafas. Eles não eram monstruosos como o javali que a gente falou, mas tinham suas peculiaridades. As zebras tinham algumas espécies diferentes que viviam no Saara, mas hoje lá não tem nem zebras. As girafas, algumas eram um pouco mais altas que as atuais e às vezes saíam da África. Fósseis foram encontrados até mesmo na Turquia e tinha um rinoceronte peludo que é o destaque, chamado Stephanorhinus emiote. Ele vivia no norte da África há mais de 200 mil anos, em áreas um pouco mais frias, e tinha um pelo ralo que lembrava um rinoceronte lanoso, mas menor, do tamanho de um rinoceronte branco atual. Ele patrulhava florestas e matas, frequentemente cruzando com humanos, como mostram nas evidências arqueológicas. Os humanos caçavam animais gigantes há centenas de milhares de anos, incluindo o esterrino. Vários sítios arqueológicos mostram que eles usavam ferramentas de pedra e dardos de madeira para matar e esquartejar esses animais até 250 mil anos atrás. Apesar de parecer impossível, com a estratégia e ferramentas certas, eles conseguiam perfurar os órgãos vitais e até quebrar ossos. Esses animais, pessoal, eram tão respeitados que os neandertais, por exemplo, eles guardavam até mesmo os crânios deles como troféus, então não eram criaturas fáceis de se abater. Mas mesmo com evidências de caça, não há provas de que os seres humanos caçaram demais e causaram a extinção do esterrino. A causa do desaparecimento dessa espécie ainda é debatida até hoje. No geral, a extinção da África seguiu um padrão, mas muitos animais teriam desaparecido com ou sem a presença humana. Comparado às outras regiões, a África conseguiu manter uma boa parte dos seus animais gigantes. Por isso, os humanos antigos não encontraram tantos bichos estranhos, já que muitos dos mais esquisitos ainda estão vivos até os dias de hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Realmente a África é um lugar ainda muito estranho. Tem todo tipo de animal lá, pessoal, girafas, rinocerontes, criaturas que viveram há muito tempo atrás, que nossos ancestrais conseguiam encontrar também. Essas mesmas criaturas a gente pode ver hoje, apesar de não ser igual e ser exatamente a mesma espécie, mas a gente consegue ter um vislumbre. Então, o certo a se fazer hoje é preservar ao máximo, para que a gente não perda mais essas espécies tão legal de se ver, tão só de saber que você tem uma espécie dessa, tipo rinoceronte, com um animal bem diferente, já é muito gratificante. Então que nós possamos preservar aquilo que Deus nos deu. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.